é psicológica. Minha proposta nessa apresentação de hoje é fazer uma conexão com o nome dessa apresentação e o nome da nossa mesa, né? Historicamente falando, de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista histórico. Então, o que vem assassinado a psicologia médica, né? Hipócrates, dentro dessa mesa, dentro desse contexto, vem simbolizando, de certa forma, a psicologia médica, mas hoje a gente vai analisar o ponto de vista da história da medicina e aonde conceitos que hoje nós trabalhamos em psicologia médica já vinham sendo trabalhados há nada mais, nada menos do que 250 séculos atrás, né? Hipócrates viveu, em média, há 5 séculos antes de Cristo, por cerca de 60 e 70 anos. Foi um médico muito nobre, muito conceituado, respeitado na época. Porém, tudo que é atrelado a ele nos séculos seguintes, no que a gente chama de corpus hipocrático, foi escrito por outros médicos, outros escritores, e há um tratado por mais de 60 livros que falam sobre como fazer medicina em si, né, a medicina prática, e também como exercê-la de forma ética e de forma vinculada, né? Bom, não tenho conflito de interesse, meu único conflito seria disseminar a psicologia médica para os colegas e para os meus alunos. Bom, então, como nós falamos, essa apresentação vai ser baseada no Corpus Hipocrático. O Corpus Hipocrático são muitos livros, como eu mencionei, é importante reforçar, são mais de 60 tratados de vários autores, né, no século V e IV a.C. Então, Hipócrates, ele acaba tomando na medicina uma imagem simbólica de como fazer medicina, né? Do início de fato da medicina. Antes de Hipócrates, a medicina tinha uma proposta muito centrada nas práticas religiosas, né, transcendentais, e o marco é justamente a medicina ser baseada mais numa arte técnica, né? E nisso foram criados vários tratados onde foram mencionando o que seria uma medicina ideal na época, né? Então eu gostaria de iniciar perguntando o que sustenta ontologicamente a medicina, né? Para além da psiquiatria, a medicina, né? Ou seja, o que é a medicina? É natural que quando a gente pense no que é alguma coisa, a gente responda o que faz alguma coisa, né? Por exemplo, a medicina, ela atende, ela presta cuidados, prescreve remédios, mas de fato, o que ela é, né? Então, seguindo de um ponto de vista mais moderno, esse triângulo hipocrático ele não é criado por Hipócrates nem seus sucessores, é um conceito mais moderno, mais contemporâneo, que se encaixa em vários conceitos, inclusive com o livro do Balint, né, que fala o médico, seu paciente e a doença, e em outros também, escritores franceses, como eu vou mencionar aqui hoje, onde a medicina seria nada mais nada menos do que a interseção entre médico, doença e paciente. Eu chamo a atenção aqui para os detalhes mencionados como paciente, o sujeito do adoecimento, a experiência vivida e a sua biografia, né? Então seriam vértices de união que criam o triângulo hipocrático, por isso os triângulos vão dominar essas sessões, né? Aí uma imagem simbólica de Hipócrates sofrendo, né? Morrendo, o seu coração especificamente morrendo, e aí eu gostaria de usar como símbolo a psicologia médica sendo o coração da medicina por seu caráter simbólico que o coração tem de representar para nós, né? Então, esse conceito triangular, ele envolve a psicologia médica, a bioética e a psicopatologia fenomenológica, né? E Jaspers falou muito disso também. Então, esse conceito não é recente, né? Então, os textos hipocráticos, o triângulo hipocrático, né? A Gurevitch e os colegas brasileiros trabalharam de um ponto de vista filosófico e historiador, né? Então, não são médicos que trazem esses conhecimentos. Hoje a gente vai trabalhar eles, tanto o corpus hipocrático direto, quanto escritores que falaram sobre ele. Iniciando sobre o juramento médico que todos nós realizamos, juramentos de Hipócrates, né? Chama-se muito a atenção como o doente é considerado o centro do juramento, né? Não a doença, não o médico, mas o doente. Ele é o seu ápice, né? Então, o ápice do triângulo hipocrático é como se relaciona com ele. Então, a mesma preocupação de bem-estar, ele aparece em toda a coleção hipocrática, né? E uma das frases, né, em Preceitos, que é um dos tratados, menciona: onde está presente o amor ao homem, está presente também
o amor à arte. Quando se menciona a arte aqui, seria a arte médica. Eles não mencionavam a arte como o sentido romântico que mencionamos o termo hoje, apesar da beleza dele ainda ser utilizada, seria a arte como técnica, né? Então não se pode conhecer a doença sem conhecer o homem. Mais uma de um dos tratados, Hipocrates com uma máxima que é muito popular, a gente menciona muito hoje em dia, e ela está diretamente ligada à psicologia médica, né? Como conhecer a doença de alguém, principalmente do ponto de vista psiquiátrico, sem saber quem é ele, né? Então isso conecta diretamente com o que os colegas anteriores falaram, né? Tempo, vínculo, né? E relações mais profundas, né? Então, quais habilidades o médico deve ter, segundo o corpus hipocrático? Quais seriam esses atributos? Então, iniciando de forma breve, o médico, naquela época, já recebia o ensinamento de que precisava ser conciso, simples, simples no sentido amplo mesmo, né? O médico não deveria ser exibicionista demais, né? Mas argumentador, capaz de convencer, de utilizar belas palavras com graça, né? De forma com que os pacientes fossem convencidos a fazerem o que eles precisam fazer de forma ética, né? Visando o seu próprio bem. Aqui nós temos diversas outras características interessantes que compõem especificamente o tratado do decoro, né? Que eu acho que é onde estaria mais concentrado o conceito de psicologia médica. O primeiro deles, que é muito mencionado, é a circunspecção, que é a capacidade de equilíbrio do paciente, de pensar antes de agir, né? De ser equilibrado durante os procedimentos, a forma com que se vestiam, a autoridade, né? Que é um conceito muito falado dentro da medicina, né? E eu convoco aqui a gente a pensar a diferença de autoridade, né? E ser autoritário, né? O sujeito autoritário, ele impõe o poder e ele é reconhecido pelo medo de quem o recebe, né? A autoridade, por si só, ela exerce uma forma de poder, porém ela é reconhecida pelo poder por vias, vamos dizer assim, mais nobres, mais leves, né? Então, seria o caminho ideal para um médico. A brevidade da fala, né? Quanto menos se fala, mais profundo se vai, né? A imperturbabilidade, então, a capacidade que eu diria que eu interpretaria não como alguém que não se perturba, mas que de fato consegue controlar sua perturbação dentro do caos, né? A atenção constante, ser solícito, né? Ter um autodomínio nos embaraços inesperados, né? Então eu costumo dizer com os meus alunos que se a medicina psiquiátrica fosse um ritmo musical, seria o jazz, sem dúvida, porque exigem improvisos, né? E esses improvisos são, às vezes, esses embaraços inesperados e lidar com eles de forma muito interessante e nova. A severidade diante do tumulto, então manter-se sério perante situações que exigem seriedade, né? Organizar os ambientes, ter presteza nos socorros, se preparar, inclusive até a maneira de sentar, ele citava, né? Então vejam outra citação dentro do Tratado de Preceitos. Os médicos mal preparados evitam recorrer a outros médicos. Então, um conceito interessante também sobre como devemos dialogar mais sobre nossos casos com nossos colegas, né? Receber um ponto de vista de fora abre novos horizontes, né? E muitas das vezes médicos se sentem angustiados em receberem outros pareceres, às vezes de seus próprios pacientes que estão com eles há muito tempo, né? O médico deve abster-se de discutir diante do doente. Então, muitos pacientes já me falaram sobre isso, sobre como viram às vezes colegas discutirem sobre o seu caso clínico e se sentirem meio objetificados, né? Não como uma pessoa, mas como uma doença, né? Então, isso distancia o triângulo hipocrático da prática médica, porque a doença é colocada em pauta e não o doente, né? Então, discutir sobre a doença para longe dele é algo que convém. Tratar uns aos outros com urbanidade e com consideração. Aqui um ponto interessante, dentro do livro de epidemias, são diversos tratados sobre epidemias, né? Alguns doentes, percebendo por si mesmos que sua doença não está estabilizada, contentes pela bondade do médico,
mudam em direção à saúde. Então, uma frase muito forte que me remete diretamente ao Balint, né, em 57, então estamos aí em 25 séculos de diferença, onde Balint diz que o médico é o primeiro remédio. Então, eu realmente vejo as duas menções com o mesmo sentido. Né? O quanto os médicos estão esquecendo que a sua própria presença, a forma com que se relacionam inicialmente, já é, por si só, algo terapêutico, né? Antes de qualquer prescrição ou de qualquer procedimento. O médico deve ter bom domínio de técnicas de argumentação e persuasão. Né? Então, outra frase dos tratados, então, argumentar, persuadir, né? A gente costuma ouvir a palavra persuasão de uma forma negativa, né? Manipuladora, né? Mas dentro da perspectiva da psicologia médica, persuadir seria conseguir levar o paciente a raciocinar dentro de um ponto de vista ou a realizar algo que é fundamental para a sua saúde, né? Dentro dos conceitos éticos. Dê as recomendações com jovialidade, serenamente, desviando sua atenção do que ele tem. Reprove com dureza e seriedade e, ao mesmo tempo, reconforte com solicitude e encorajamento. Né? Veja que texto breve e nobre, né? Ou seja, atender de forma calma, serena, não focar tanto na doença dentro do centro. Né? Eu, particularmente, os maiores professores que eu tive vendo atuar, eles tinham essa habilidade de conseguir atender o paciente, dialogar com o paciente, conversar com o paciente e examiná-lo como se estivessem numa conversa comum e não numa questão de muita seriedade, né, num encontro muito rígido. E sempre encorajar o paciente a ir adiante. Em relação às doenças, exercitar-se em duas coisas: ajudar ou pelo menos não causar dano. Então, uma frase importantíssima que, se eu não me engano, Cacheta mencionou na nossa primeira apresentação hoje. E essa frase ela é naturalmente muito associada em erros médicos, erros de prescrição, erros técnicos, erros cirúrgicos. Né? Mas eu convido a quem está presente aqui hoje a refletir numa ótica da apresentação da doutora Bettina, de Desumanidades Médicas. E ouso utilizar um termo aqui, que não existe na literatura, né, sobre a possibilidade da gente estar fazendo erros médicos induzidos por causas relacionais. Né? Então, como a ausência da psicologia médica, a ausência do vínculo médico-paciente, pode impactá-lo negativamente e causar dano. Então, vale a reflexão não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista relacional. Né? Considerar os recursos do paciente, seus meios de vida e, às vezes, trabalhar gratuitamente, trazendo a lembrança de um benefício anterior ou a própria boa reputação presente. Né? Os médicos gregos prezavam muito pela reputação. Hipócrates, inclusive, recebeu muito toda a nobreza do cargo pela sua reputação que tinha. Né? Hipócrates dava aula, atendia pacientes, cobrava por isso, mas nem por isso perdia sua reputação e nem deixava de atender os pacientes que precisavam de atender gratuitamente ao decorrer do percurso. Considerando, portanto, tudo que acabei de dizer, é preciso que o médico tenha uma certa disposição de brincar, pois a severidade é falta de afabilidade, tanto para os que estão saudáveis, como para os que estão doentes. Mais uma frase do decoro, né, demonstrando o quanto é importante que a relação médico-paciente seja leve. Nunca fale abertamente sobre coisas futuras ou já estabelecidas. Muitos, por causa disso, se desviam para outras coisas devido ao prognóstico do que se acabou de dizer sobre coisas estabelecidas ou vindouras. Bom, termo polêmico aqui, ou seja, então havia uma sugestão de que às vezes era melhor omitir do paciente o que ele sofria, porque tendo conhecimento do diagnóstico, ele poderia ter atitudes, seguir por caminhos que não seriam tão saudáveis para ele. Né? Agora, eu gostaria de fazer uma relação dessa menção com o nosso Código de Ética Médica atual, né? Que menciona
que é importante, fundamental, informar o paciente seu diagnóstico, né? Salvo quando a comunicação direta possa lhe causar dano. Nós, psiquiatras, sabemos que muitas das vezes informar o paciente de certas coisas pode ser danoso, né? Então, há uma certa comunicação entre esse código de ética médica com a menção anterior, né, onde o código nos permite mencionar a familiares o que é crítico dentro da cena, poupando o paciente. Bom, e por que o médico, amigo da sabedoria, é exaltado como ideal da arte médica hipocrática? Então existe uma franca relação entre a medicina e a filosofia, né? Alguns filósofos ousam dizer, historicamente, que a medicina é filha da filosofia, né? Hipócrates é considerado o médico filósofo, e a filosofia por si só, seu conceito é o amor à sabedoria, né? Então por que os médicos não deveriam ser amantes da sabedoria, né? Há um resumo dito pelos textos hipocráticos, os escritores, onde eles mencionam que o médico seria amigo da sabedoria como um deus, né? Mas é importante mencionar que não seria um deus onipotente, moralizador, né? Seria um deus compatível à época grega, né? Então seria um deus que expressa o logos, a racionalidade, né? Modelos de equilíbrio, não de moral absoluta. Então aqui a gente tem uma outra série de fatores que definiriam o que seria a sabedoria médica, né, que acaba sendo muito trabalhada na psicologia médica, como desapego ao dinheiro, a modéstia, a reputação, capacidade de decisão, tranquilidade, pureza, linguagem sentenciosa, ter conhecimento de coisas necessárias da vida, né, ou seja, ir além da medicina também, né, ser uma pessoa com conhecimentos múltiplos, rejeitar a impureza, a capacidade de retribuir e a ausência de superstição, que é o que define mesmo o início da medicina hipocrática, né? Agora, o que faz a medicina, no caso aqui representado por Hipócrates, adoecer, ou melhor, ser assassinado? O que leva ao tema da nossa mesa. Quando um dos vértices deste triângulo falta, a unidade se desfaz. Então, recordando o nosso triângulo hipocrático, os vértices representam a comunicação entre médico e paciente, médico e doença, doença e médico, doença e paciente, e assim adiante. Isso constitui o que é a medicina, e dentro disso se encontra como um pilar fundamental a psicologia médica, integrando esses campos. Logo, quando a psicologia médica falta, a unidade se desfaz. E essa unidade é a medicina. Muito obrigado.